Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Quechua-Chaca, a última ponte inca nos Andes do Peru. Na época dos Incas, o povo quechua fez pontes suspensas, feitas de fibras vegetais, para atravessar a geografia acidentada da Cordilheira dos Andes e assim conectar algumas comunidades a outras. Quechua-Chaca é a última ponte inca viva da atualidade, que se renova todos os anos para sua conservação. Na primeira semana de junho de cada ano, toda a população do distrito de Quiu, no Peru, se reúne durante 3 dias para renovar coletivamente a ponte de corda esticada entre as duas margens do rio Apurimac, observando assim uma tradição secular cuja prática está inscrita na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade desde 2013. Situado no topo do vertiginoso desfiladeiro Quiu, o Pujo Funcovo Rio Apurima, oráculo do deus da montanha na língua quechua esta ponte liga as comunidades Uinchiri, Chaupibanda e Chucaiua que vivem na margem esquerda, com a comunidade Colana Quiu instalada na margem direita. Última ponte de fibra vegetal remanescente no Peru, esta obra de engenharia tradicional é um símbolo do estreito vínculo que estas comunidades mantêm com a sua história, as suas tradições e a natureza envolvente. A 3 horas e meia da cidade de Cusco, no distrito de Quiu e a 3.700 metros de altitude, fica a ponte Quechua-Chaca sobre o rio Apurimac, que mede 29 metros de comprimento e 1,20 metros de largura. Todos os anos, durante a segunda semana de junho, as comunidades de Chaupibanda, Chucaiua, Inchiri e Colana Quiu reúnem-se para a sua renovação. Esse processo começa dias antes, quando os moradores saem em busca da coia, fibra vegetal resistente utilizada na construção da ponte. Depois de recolhido, deixa-se secar durante um dia, depois bate-se com pedras e embebe-se para endurecer. Terminado esse processo, é feito o quichua, que é a união de vários cois até formar uma corda. Todos os membros da família participam desta preparação. Dias antes do início da construção da ponte é cortada a coia, uma grama cor de palha que cresce nas áreas altas e úmidas da Cordilheira dos Andes. Essa tarefa é realizada tanto por mulheres quanto por crianças que aprendem desde a mais tenra infância a trançar as fibras daquela planta. Na rua de uma cidade vemos uma mulher batendo um feixe de coia contra uma pedra para torná-la mais flexível, enquanto outra usa as hastes já amolecidas para trançar uma corda com uma destreza surpreendente. Todos estão correndo para preparar as cordas no dia que começa a instalação da nova ponte. A ponte Inca foi fabricada com técnicas que datam de mais de 6 séculos. A ponte Quechua-Chaca é uma testemunha viva de uma das maiores conquistas da civilização Inca, a Capac-Nhão ou Trilha Inca, uma rede de rotas construída em os Andes centrais comunicassem entre si seus vastos territórios, apesar da topografia andina acidentada, atravessada por numerosos desfiladeiros e cânions. As pontes suspensas em corda ofereciam a vantagem de possuir uma elasticidade capaz de neutralizar os efeitos devastadores da atividade sísmica relativamente importante da Cordilheira dos Andes. Por outro lado, revelaram-se menos resistentes a fenómenos meteorológicos como as chuvas que caem ininterruptamente na região durante vários meses em determinadas épocas do ano. A deterioração das cordas de sustentação exigiu a sua renovação periódica, e este costume ancestral é o que as comunidades Apurimac perpetuam até hoje com o seu ritual anual de substituição, apesar de a ponte já não ser o único meio de comunicação entre as duas margens do rio. Com os quichuas preparados, está tudo pronto para a reforma da ponte, processo que dura 3 dias e inclui uma série de rituais e ofrendas à Pachamama, Mãe Terra, e aos Apus, montanhas. Dentro da religiosidade andina, a terra e as montanhas são consideradas divindades primordiais. Um Paco, intermediário do Apus ou sacerdote andino, se encarrega de pedir-lhes autorização, em forma de ofrendas ou pagamentos, antes de iniciar qualquer trabalho. As comunidades acreditam que se estas ofrendas não forem feitas podem ocorrer acidentes ou a ponte pode ser mal construída, assim como pensam que as mulheres trazem azar, razão pela qual não podem estar presentes nem nestes rituais nem durante a renovação. As mulheres ficam na parte alta do rio, trazendo mais quichua para completar a tecelagem da ponte. Os homens são os únicos autorizados a estar presentes na área de trabalho. O pacto principal é feito por Cayetano Canauari, que inicia a cerimónia com produtos, como folhas de coca, milho, grão de bico, cerveja, entre outros, que são colocados sobre uma mesa cerimonial de pedra para serem oferecidos à Mãe Terra. Como você ou eu, a Terra está com fome, e satisfazê-la está entre as nossas obrigações como crianças.
Pois bem, ela é a fonte de nossa sustento braço, explica Cayetano Canauni, um morador de 63 anos a quem são atribuídas habilidades de adivinhação, além da medicina andina. Antes da reforma da ponte, os apus me contam todos os anos qual é o apetite da Pachamama atualmente. Pois bem, os seus gostos evoluem e nem sempre devemos pagá-los com a mesma delicadeza, para a qual os apus também são convidados a implorar a sua proteção e evitar acidentes durante a renovação. É assim que a Pachamama e os apus recebem essas ofrendas durante os 3 dias que dura a renovação. Primeiro dia. Após o pagamento ao terreno, inicia-se a reforma da ponte, onde cada família das diferentes comunidades tem a obrigação de portar um longo quichua que será entregue às autoridades correspondentes, encarregadas de registrar a participação de cada um deles, pois se a família não cumprir esta tarefa será sancionada. Depois de recebidos, são estendidos em uma estrada localizada na parte alta do rio, para serem entrelaçados e assim terem cordas mais grossas, que serão as bases e corrimãos da ponte. No final do dia as cordas grandes são levadas até às extremidades da ponte e deixadas até ao dia seguinte. Segundo dia. O segundo dia recomeça com o pagamento da Pachamama. O trabalho de reconstrução é então retomado. Um morador atravessa um longo quichua que servirá de guia para levar os mantimentos de uma ponta à outra, passando primeiro as cordas da base, que serão amarradas em cada ponta da ponte. Quando a base da ponte é cortada, são passados os quichuas que funcionarão como corrimãos. Depois de colocados em posição, é hora de abandonar a ponte lenta. Todo esse processo é supervisionado pelo chacaruaco ou engenheiro andino, encarregado de verificar a boa construção da ponte. Terceiro dia. Com as bases e corrimãos colocados, começa o trabalho do terceiro dia. O engenheiro andino, junto com seus auxiliares, inicia a tecelagem das laterais da ponte, unindo os corrimãos à base. 2 grupos, de 3 pessoas cada, iniciam o trabalho em cada extremidade e terminam quando se encontram no meio da ponte. Esse processo pode levar várias horas para ser concluído. Enquanto continuou a construção, na parte superior da ponte, os moradores da comunidade Choqueiua se reúnem para fazer uma espécie de tapete com folhas, galhos e quichua que cobrirá o piso da ponte. Também fornecem ramos mais longos chamados calapos que servirão para lhe dar mais estabilidade. Ao pôr do sol, terminada a reconstrução, as autoridades locais são as primeiras a cruzar os 29 metros que separam as margens do rio, e assim se conclui a renovação da última ponte inca. Quarto dia. No quarto e último dia, as comunidades reúnem-se para celebrar a conclusão da ponte, onde comem, cantam e dançam do amanhecer ao anoitecer. Esta obra de engenharia mantém-se viva graças ao conhecimento herdado pelos seus antepassados, que foi transmitido de geração em geração durante centenas de anos, o que foi documentado em 1609 pelo cronista Inca Garcilaso na sua obra Comentários Reais dos Incas a este respeito e outras pontes já desaparecidas que constituíam os trechos suspensos da antiga rede viária Inca. Graças ao cronista Inca Garcilaso, sabe-se que o nome de Capáquinha, que em quichua significa Estrada Real, é uma rede que se estendia pelos mais de 2 milhões de quilómetros quadrados que cobriam o Tonquinsuyo, ou Império Inca, território que atualmente se estende por 6 países da América do Sul, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. É importante saber que cada vez menos vizinhos se vestem com os trajes tradicionais que hoje usamos no dia-a-dia, lamenta Cayetano Canauni, mostrando-nos o seu traje de lã de branco, casaco e calças pretas e brancas confeccionadas por mulheres quichuas. Da mesma forma, dá a conhecer que certas ameaças à crença andina penetraram na nossa comunidade. O número de evangelistas cresce entre nós, o que enfurece nossas divindades. Mas os convertidos continuam a contribuir para a reconstrução de Quixoaxaca por respeito e imposição. Ao atingir a idade adulta, você é obrigado a participar desta tradição enraizada em um antigo costume pré-colombiano ainda vigente em vários países latino-americanos, os mincas, o trabalho comunitário realizado em benefício de toda a comunidade, como a manutenção e reparação das seções do Capáquinha, passavam perto de suas casas. Assim como fizeram seus ancestrais, quase 1000 quixuas espalhados pelas encostas das montanhas ainda cuidam da conservação de Quixoaxaca. No entanto, a tradição vai perdendo adeptos gradativamente. Muitos jovens partem em busca de uma vida melhor e não podem mais ajudar, diz com tristeza Dimas Wilka, um menino que, como outros vizinhos de língua quechua, se expressa com dificuldade em espanhol.
Sentado sobre uma grande rocha à beira de uma estrada asfaltada, ele observa de longe o festival de danças folclóricas que se celebra todos os segundos domingos de junho, evento musical com o qual as obras de reforma são concluídas no quarto dia. Peru News hoje, siga no Facebook e Instagram.